Olá! A aula de hoje é sobre normas regulamentadoras. E se você está se perguntando o que é uma norma regulamentadora, é porque você provavelmente perdeu as outras aulas. Então, antes de ver esse vídeo, você vai clicar aqui, acho que é aqui. E você vai assistir os vídeos anteriores em que a gente começa a falar sobre alguns conceitos de higiene, medicina e segurança do trabalho. Mas para a gente seguir aqui o fluxo do vídeo, a norma regulamentadora são normas complementares à CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. É um conjunto de legislações que vai complementar a CLT no que diz respeito às questões específicas de higiene, medicina e segurança do trabalho. Cada norma regulamentadora ela vai dizer respeito a um pedacinho aí dos itens de higiene, medicina e segurança do trabalho, dando todas as definições, dando todas as regulamentações específicas sobre aquele assunto, deixando pouquíssimas coisas para interpretação, evitando assim que as empresas não forneçam o mínimo necessário para garantir as condições de saúde e de segurança para os seus trabalhadores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas NRs. A gente selecionou aqui algumas delas e vamos falar brevemente sobre os pontos principais e linhas gerais de cada uma delas, mas você encontra as NRs com facilidade na internet e é importante lê-las por completo, principalmente se você vai implantar alguma delas dentro da sua organização. É importante conhecer todas as especificidades, né, para evitar incorrer em algum erro e acabar sendo multado aí. A primeira NR que a gente vai tratar é a NR6, que vai falar sobre equipamentos de proteção individual, o famoso EPI. Alguns dos pontos principais aí dessa norma regulamentadora, a principal delas, né, na verdade, é que a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente o EPI, né, o equipamento de proteção individual, aos trabalhadores, e esses equipamentos precisam ser adequados ao risco daquela empresa, né, ao risco da atividade e ao risco da empresa, tá? O uso dos equipamentos de proteção individual, eles são definidos pela SESMIT, que é o Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, que entra lá junto com a CIPA em um dos serviços que precisa ser oferecido em relação à proteção de acidentes dentro da empresa. Nem todas as empresas são obrigadas a constituir o SESMIT. Também existe uma tabela para definir quantas pessoas você precisa ter na equipe da SESMIT, né, de Serviços Especializados de Medicina e Segurança do Trabalho, entre técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho e outros aí especialistas relacionados à segurança e medicina do trabalho. Dependendo do grau de risco e do número de pessoas que você tem dentro da sua organização, você precisa constituir aí uma equipe com alguns desses profissionais ou com todos esses profissionais. Se a sua empresa não tiver um número mínimo de pessoas ou grau de risco, né? Então, na combinação aí, você não é obrigada a constituir uma equipe de SESMIT, você precisa, para definir o uso de EPIs, de um profissional. Então, a empresa ela vai definir o uso desses equipamentos de proteção individual junto com um profissional especializado. Então, ela vai contratar aí um profissional para trabalhar nesse período, né, em que vai se definir que tipo de equipamento de proteção é essencial, é necessário dentro daquela atividade. E a própria empresa é responsável aí por definir, junto com esse profissional e com a CIPA, se novamente não for obrigatório a constituição da CIPA, junto com o profissional responsável pela prevenção de acidentes dentro da organização. E ao trabalhador, né, em referência aí aos equipamentos de proteção individual, cabe o uso adequado, a guarda e a conservação dos equipamentos, tá? Os equipamentos, em geral, eles têm um tempo de uso, então o trabalhador ele vai ficar na posse daquele equipamento, vai utilizá-lo para suas tarefas, né, de acordo com o que ele foi treinado. Então a empresa precisa oferecer treinamento em relação ao uso do equipamento de proteção individual, como ele deve ser guardado, como ele deve ser conservado. A empresa é obrigada a fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual e o trabalhador precisa utilizá-los e conservá-los. Quando o equipamento oferece algum defeito ou passou ali do prazo máximo de uso,
a empresa precisa fornecer uma troca, tá? Ou se foi danificado, enfim, por alguma situação, a empresa precisa repor aí esse equipamento de proteção individual para o trabalhador. A NR7, ela vai falar do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. E quais são os principais pontos aí do PCMSO? Esse programa, ele tem um caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, né? O que é isso? Na verdade, o PCMSO, ele vai dizer respeito aos exames que a gente precisa fazer em algumas ocasiões dentro aí do nosso contrato de trabalho. Aqui está a lista, né, dos principais que a gente precisa fazer. Então, admissional, periódico, de retorno ao trabalho, quando a gente volta de um afastamento médico, né? Mudança de função e demissional. Então, esses são os principais exames que a gente tem aí, que são definidos pelo PCMSO. Todos esses exames, eles precisam ser gratuitos para o trabalhador, então a empresa que vai arcar com esses custos, mesmo se for um exame admissional, né? Algumas empresas têm aí a prerrogativa de que o trabalhador paga para fazer o exame admissional, porque pode ser que ele não consiga a vaga, isso é ilegal, não pode. A empresa precisa arcar com todos esses custos, tá? Os exames periódicos, eles variam aí de acordo com o grau de risco da atividade, né? Igual as outras questões relacionadas aí a acidente de trabalho, mas de acordo com o grau de risco, esse exame precisa ser anual ou até em intervalos menores, mas para as atividades mais comuns, que têm um risco mais baixo, em geral ele é feito anualmente para pessoas menores de 18 anos e acima dos 45, e para as pessoas nesse intervalo, entre 18 e 45 anos, ele é feito a cada 2 anos, tá? De retorno ao trabalho, como eu já falei, então depois de um afastamento, a pessoa precisa passar por um exame para garantir que ela está em perfeita saúde para o retorno ao trabalho, mesmo tendo sido liberada pelo seu próprio médico. De mudança de função, então quando a gente muda de função dentro da empresa, é necessário fazer um novo exame para garantir que você esteja nas condições ideais, né, que você tenha as condições físicas aí de saúde para estar nessa nova função. Aí o exame demissional, que é aquele que a gente faz quando a gente sai aí do emprego, né, quando a gente é demitido ou pede demissão, é necessário fazer um exame demissional para garantir aí que você não adquiriu nenhum tipo de doença ocupacional ou doença do trabalho durante a sua estadia ali dentro da organização, e para que você não seja demitido também com alguma dessas doenças. A NR9, ela diz respeito ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou PPRA. Esse programa, ele considera riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos que existem nos ambientes de trabalho, que em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Todas as empresas têm obrigatoriedade de elaborar esses programas, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através de antecipação, reconhecimento, avaliação e um consequente controle da ocorrência de riscos ambientais que já existem ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Então, é um programa que vai visar a prevenção e a eliminação de riscos possíveis à saúde dos trabalhadores dentro dos ambientes de trabalho. Por isso, ele é muito importante. Ele deve incluir essas etapas, né? Antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação dos riscos da exposição dos trabalhadores, implementação de medidas de controle e avaliação da sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos, registro e divulgação dos dados. Então, a ideia é mapear e eliminar os possíveis riscos, né, de vários tipos aí diferentes. Um dos elementos que a gente tem para auxiliar aí na prevenção de riscos ambientais é o mapa de riscos.
E o que é o mapa de riscos? O mapa de riscos ela é a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes no local de trabalho, por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores, como a gente está vendo aí, né, na figura dentro da tela de vocês. O objetivo é informar e conscientizar os trabalhadores devido à facilidade de visualização dos riscos, podendo ajudar a diminuir a ocorrência de acidentes de trabalho. Então, esses mapas eles ficam em geral em lugares de fácil visualização. A gente pode observar em algumas empresas eles colados nas paredes de alguns dos ambientes da organização. Quem nunca viu, presta atenção em hospitais. Quando vocês vão a um hospital, por exemplo, em geral a gente vê, como a definição diz, ele é uma visualização simples e rápida de quais são os riscos dentro daquele ambiente. Isso ajuda a pessoa que está trabalhando a se prevenir em alguns casos. Então, se existe, por exemplo, um alto risco de acidente dentro de um ambiente de trabalho, a pessoa vai acabar tomando um pouco mais de cuidado ao se locomover ou ao trabalhar ali dentro daquele ambiente. Então, ele facilita essa visualização e ajuda também na diminuição desses riscos. Então, a gente mapeia, né? A gente usa essa representação para mapear e é um ponto de partida para o estudo e para a redução desses riscos ambientais. Para entender um pouquinho como que é feita a representação, né? Aqui nessa tabela a gente tem todos os tipos de risco e como que a gente representa. Então, os círculos eles vão representar a proporção do risco. A bolinha maior, ela representa um risco elevado, a bolinha média vai representar um risco médio e a bolinha pequena vai representar um risco pequeno daquele tipo de agente, né? As cores vão representar os tipos de agente. Então, ali vocês veem que a cor verde representa os agentes físicos relacionados à física, tá? E não, muitas vezes a gente confunde agente físico com acidentes, então físico de se machucar fisicamente. Mas aqui físico está dizendo respeito aos elementos da física. Então, ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação. Tudo isso são agentes físicos, tá? Então, um ambiente muito barulhento, por exemplo, ele tem um risco físico. Então, vai ter uma bolinha verde ali dentro daquele ambiente com muito ruído. Os agentes químicos são representados na cor vermelha. O que são os agentes químicos? Poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas e etc. Então, tudo que tem agentes químicos são representados na cor vermelha. Os agentes biológicos, todos aqueles que podem causar algum tipo de doença. Então, a gente inclui aí nos biológicos, né, representados pela cor marrom, fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, tudo isso. Então, um ambiente em que tem pessoas doentes, por exemplo, um ambiente de hospital, como a gente usou o exemplo passado, né, da visualização do mapa, tem um risco biológico grande. Uma sala de aula, por exemplo, que é um ambiente fechado, com muitas pessoas, também acaba apresentando um risco biológico, porque as pessoas trazem aí bactérias e vírus que podem ser transmitidos à pessoa que trabalha, que no caso é o professor dentro da sala de aula. O nosso coronavírus, né, que tá aí no nosso dia a dia, ele é um risco biológico, tá? Então ele seria representado na cor marrom. Os riscos ergonômicos, eles são representados na cor amarela. A gente vai falar um pouquinho de ergonomia daqui a pouco com a NR17. Mas aqui a gente tem todos os riscos que dizem respeito à postura, tá? Então, transporte manual de carga, repetitividade, ritmo excessivo, tudo que pode causar algum tipo de desgaste referente a uma postura inadequada ou a um tipo de atividade que pode causar algum tipo de desgaste ergonômico, representado na cor amarela. E os riscos de acidentes, propriamente ditos, são representados na cor azul. Aqui a gente está falando de arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, riscos de incêndio, problemas com eletricidade, tudo isso são riscos de acidentes. Então, elementos externos que podem vir a gerar algum tipo de acidente são representados na cor azul. E a NR17, ela fala sobre ergonomia. Quais são os principais pontos aí da NR17?
A NR17 ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O que isso quer dizer? A NR17 ela vai dizer respeito à adaptação do ambiente para garantir o maior conforto à pessoa que está trabalhando. É muito comum a gente ouvir falar em NR17 para profissionais de telemarketing, por exemplo. Inclusive a NR17, ela tem lá uma série de especificações do que precisa ser feito para um operador de telemarketing, né, para garantir o conforto diante dessa atividade, tá? Por quê? É uma profissão em que se passa muito tempo sentado, muito tempo com ligações, né, então com barulho, diretamente dentro do ouvido. Então você tem uma série de adaptações de mobiliário, de temperatura, de intervalos para descanso, enfim, que precisam ser feitas para que a gente diminua o impacto da atividade na saúde do trabalhador, tá? Aqui ele fala em saúde psicofisiológica, então não só na saúde física, mas na saúde psíquica do trabalhador, ok? Os intervalos, por exemplo, eles são para a saúde física, então é importante eu ter um intervalo para que depois de muitas horas sentado, eu levante e movimente o meu corpo, mas é também um período de descanso para nossa mente, né? Para desligar daquela atividade concentrada e poder respirar ali um pouquinho para garantir a saúde também mental. As condições de trabalho das quais a gente está falando aqui, elas vão levar em consideração aspectos relacionados ao levantamento, transporte de carga de materiais, mobiliário, equipamento e condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho. Como a gente falou, dependendo da condição em que é realizado o trabalho, isso pode trazer um risco à saúde. Então, se eu tenho, por exemplo, um trabalho em que eu carrego peso, né? Provavelmente vocês já viram profissionais que trabalham com aqueles caminhões de bebidas ou que transportam transportam mercadorias para supermercados. Eles usam uma cinta, né? Uma cinta aqui protegendo a coluna, protegendo a cintura e a coluna. Isso é um princípio de ergonomia, porque como eles carregam peso, dependendo da postura que você tem ao carregar esse peso, você pode fazer uma lesão grave na coluna, e isso vai prejudicar a sua saúde. Então, essa cinta, ela serve para prevenir, já que não tem como esse profissional não carregar peso, a cinta, ela vai diminuir os riscos dessa atividade, o impacto dessa atividade no dia a dia desse trabalhador. E é isso, esses foram os pontos principais de algumas das NRs para vocês conhecerem. Até a próxima aula!